E aí galera, tudo bem? Vamos falar sobre estado mínimo. Bom, muita gente hoje pede, implora para o Brasil ter um estado mínimo necessário. Agora eu pergunto para você, mínimo necessário para quê? O Brasil tem um estado grande? Eu lhe pergunto, se você já foi no SUS, o estado é grande lá? Não. Se você anda pelas rodovias do Brasil, né? O estado é grande aí? Tem duas rodovias para cada caminho, todas pavimentadas? Não, né? Então o estado é pequeno. Nós temos rodovias? Não, não temos. Então o estado é pequeno. O problema é que a política é corrupta e ela inviabiliza o estado se desenvolver. Isso é um problema. Por quê? Porque a televisão, isso eu digo televisão, internet, os meios o modo de consumo que não é que não são apresentados, né, que não são expostos, a qualidade de vida americana. Então a gente só assiste filme americano, a gente só vê série americana, desenho americano, padrão de vida americano, tecnologia americana, iPhone, iPad, enfim. Então esse padrão de consumo é um padrão que a gente tem uma base. Então a base é os Estados Unidos. Quando a pessoa que está dentro da Matrix vive lá nessa loucura de parâmetro, de querer estar nesse estado de liberdade, nesse estado de bem-estar, quando ele desliga a televisão, desliga a internet e ele vai para a rua, ele vai conviver com as pessoas do Brasil, ele se depara que são realidades totalmente distintas. E inconscientemente e conscientemente ele fica decepcionado com o Brasil, né? Que ele tem um padrão que ele gostaria de atingir de consumo, de bem-estar, e o padrão que a gente vive aqui. Aliás, é bem diferente, né? Bem maior. Então, aí o que os governantes, as mídias, eles apresentam para resolver esse problema? Olha, o Brasil não é igual aos Estados Unidos, aos americanos, estadunidenses, né, como queira, porque o estado do Brasil é muito grande, o estado é ineficiente, o estado é muito inchado, consome muito imposto e vende, né, a ideia que tem que reduzir o estado para a gente ter menos imposto, para a iniciativa entrar aqui e desenvolver o Brasil da melhor forma possível, para que a gente tenha um bem-estar equivalente ao dos Estados Unidos. Não é isso que eles vendem? Só que isso é uma grande mentira. Eles não querem que a gente saia desse status de pobreza. Por quê? Porque os Estados Unidos, o Brasil quer copiar os Estados Unidos somente a página 1, que é a parte da liberdade econômica, que é a parte de não ter direitos trabalhistas, de não ter uma saúde pública, gratuita não, porque a gente paga imposto, mas uma saúde pública para o cidadão. Eles querem só essa superficialidade, né? A página 2, 3, 4, que é, por exemplo, o protecionismo americano, que serve para quê? Para incentivar as empresas nacionais americanas, as empresas que criam tecnologia, que são empresas que desenvolvem tecnologias 100%
norte-americanas. Isso o Brasil não quer copiar. Desenvolver tecnologias de aviões, aeronáutica, aeroespacial, telefonia, supercondutores, isso o Brasil não quer copiar, né? Cobrar lucros e dividendos de multinacionais, que os Estados Unidos cobram até 30, 40, 50% de lucros e dividendos. Cobrar lucro de herança, que os Estados Unidos até cobram até 50% dos bilionários. Isso o Brasil não quer copiar. O que o Brasil quer copiar? Aliás, o Brasil não. Os políticos. Os políticos que estão ligados a interesses internacionais. Isso eles não querem copiar. Eles querem copiar a primeira página só lá, que mostra que os Estados Unidos é um país livre, que todo mundo entra e sai de lá quando quer, que se você quiser montar sua empresa nos Estados Unidos, você vai lá e monta. E não é assim. Não é assim porque os Estados Unidos está tendo uma guerra comercial com a China justamente por isso. Um exemplo é que a China, empresas chinesas quiseram comprar a Qualcomm, que é uma empresa de microchips. Essa empresa não foi vendida porque os Estados Unidos bloqueou, alegando defesa da soberania nacional. Então isso os brasileiros com Z não querem copiar. Eles só entendem o seguinte: livre mercado, Estado mínimo, privatiza. Só isso que eles querem, né? Tendo em vista que o Paulo Guedes queria fazer uma associação do Banco do Brasil com o Bank of America, que não é nenhuma privatização, é entregar a empresa de graça para se associar, né? E imagina, você vai se associar lá e o Banco do Brasil vai oferecer, aí eles usam ainda, porque o Banco do Brasil tem já vai ter uma negociação com os latinos. Só se ele oferecer lá o cheque especial a 17% e o cartão de crédito a 400%. Até parece que eles vão aceitar, né? Então, existe esses paradoxos. E você que é liberal, que defende o Estado mínimo, tem que entender isso. Você não pode só se fixar a primeira página. Você tem que entender o contexto, no geral. Entendeu? O Brasil, ele não ganha as coisas dos Estados Unidos, ele precisa comprar. E para comprar, ele precisa comprar em dólar. Para comprar em dólar, o Brasil precisa ter dinheiro aqui para trocar em dólar para comprar o seu iPhone que vem de fora, o seu computador que vem de fora, o seu Nike que vem de fora. Ele paga em dólar, né? E nós não produzimos dólar, a gente tem que comprar. Aí você falar para mim: mas Valfredo, a Nike está fabricando no Brasil. Então eles produzem em reais aqui. Concordo? Eles produzem em reais. Só que todos os insumos que eles compram em dólar. Aí ele vende para você em real. Esse lucro que ele te vendeu em real, ele reporta para os Estados Unidos, para a matriz, em dólar. Então ele tem que pegar o real, transferir em dólar e sair. Se tem uma saída maior de dólar do que a entrada, quando falta dólar no Brasil, o dólar aumenta. Quando o dólar aumenta, o real desvaloriza e a inflação aumenta. Quando a inflação aumenta, o que o Banco Central faz? Aumenta a taxa de juros para combater a inflação. Para quê? Para estagnar a economia. O real, sendo uma moeda cara, ela esmaga a economia. Então a gente não tem dinheiro para nada e entra em recessão. Entra em recessão, a gente não tem. Aí as exportações de grãos e soja, que são um grande negócio para os latifundiários, para o agronegócio, vai todo o dinheiro para fora, vai todos os nossos grãos para fora. E aí entra dólar, e aí ajuda a equilibrar a balança comercial. Por isso que os governantes gostam tanto do agronegócio. Não porque ele leva comida para sua casa, porque ele vende em dólar para equilibrar essa balança. Está entendendo que eu fiz só um resuminho aí, para que você entenda que o Estado mínimo, ele é um Estado fictício. Não existe Estado mínimo. Existe o Estado ineficiente. E aí o Estado não é culpado. Culpados são os políticos.
Se você vender o Estado a pretexto de abaixar imposto, entendeu? Isso é mentira, porque o Brasil precisa arrecadar imposto, muito imposto, porque a gente tem uma dívida bilionária, aliás, trilionária, para pagar de dívida interna e externa agora também. E essa dívida é paga em dólar. Você entende? Então a gente tem que fazer o quê? O governo tem que arrecadar imposto. E de quem que ele arrecada imposto? De você. Então se ele vender a Petrobras, paga imposto, se a Petrobras for nacional ou não for nacional, você vai continuar pagando imposto sobre gasolina. O imposto é uma coisa, a Petrobras é outra. Se eles venderem a Petrobras para a empresa internacional, não tem, vai entrar uma grana de uma vez, eles vão pegar essa grana, vão jogar na dívida, que não vai nem fazer cosquinha, e o mês que vem não vai ter esse dinheiro da Petrobras. E eles vão precisar jogar mais dinheiro lá. Como que eles vão jogar mais dinheiro lá? Cobrando imposto de você. Entendeu? Então, não caia nesses fake news, nessas manipulações, que tudo leva... Eles querem o que do Brasil? Eles querem que o Brasil seja um pagador de imposto para pagar a dívida com eles, né? E que produzam e que mandem para eles matéria-prima e grãos. Só isso. E consumam as besteiras deles aqui. Só isso que eles querem no Brasil. Eles não querem que o Brasil evolua. Então essa farsa de que o Brasil precisa diminuir o Estado para criar eficiência, para que consiga baixar impostos, é mentira. É mentira. Tudo que te falaram sobre isso é mentira. Qualquer dúvida que você quiser, pode perguntar no canal aqui que a gente vai discutir sobre isso, beleza? Um abraço, gente.